Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Olá! A Santos Brasil tem um pacote de investimentos de cerca de 1 bilhão e 550 milhões de reais, que faz parte do projeto de ampliação e modernização do Tecon Santos. De 2019 a 2021, a companhia investiu 450 milhões na primeira fase do projeto. Na segunda fase, que está em andamento, serão 540 milhões de reais em obras de pátio e compra de equipamentos para elevar a capacidade dos atuais 2,3 milhões de TEUs para 2,6 milhões de TEUs até o fim deste ano. O Porto e Negócios de hoje recebe o diretor de Desenvolvimento de Projetos da Santos Brasil, Bruno Estupello, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bruno, um prazer enorme tê-lo aqui conosco nessa temporada, em 2023, onde você vive um novo momento na tua carreira, agregando muito do que você viveu no setor público, agora também a iniciativa privada. Seja bem-vindo. Que agradeço a oportunidade novamente, Nathalie e Tércio. Prazer estar aqui novamente com vocês, agora discutindo sobre o plano de investimentos da Santos Brasil. Tércio, obrigada mais uma vez pela parceria. Vamos juntos. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o Bruno por ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador. Bruno, no comecinho, na abertura do programa, eu falei sobre a primeira e a segunda fase. Mas existe uma terceira fase, onde vão ser injetados cerca de 600 milhões e que deve ser concluída até 2031. Somando todos os investimentos, o que esse aporte significa no aumento da capacidade da Santos Brasil? Acho importante, Nathalie, a gente dar um passinho atrás, né, e trazer que esse pacote de investimentos, né, que nos valores atuais está da ordem de 2,7 bilhões de reais, né, que você tem que corrigir conforme cláusulas contratuais, faz parte da prorrogação contratual do Tecon Santos, esse contrato que vai até 2047 e que vai elevar a capacidade do Tecon a perto de 3 milhões de TEUs de capacidade. Então, indo na sua pergunta diretamente, essa terceira fase, ela eleva a capacidade do Tecon desses 2,6 milhões de TEUs contratuais a perto de 3 milhões de TEUs, né? Então, um robusto plano de investimento que vem sendo feito pela companhia. Então, a valores de hoje, 1,1 bi já foram investidos e agora nós temos mais esse pacote de quase 1,5 bilhões a serem investidos no Tecon. E nós temos ainda uma parcela adicional de investimento no contrato, que originalmente era da ordem de 130 milhões de reais e a valores de hoje 450 milhões de reais. Então, se nós pegarmos o pacote inteiro de prorrogação contratual do Tecon Santos, quase 3 bilhões de reais sendo investidos, levando a capacidade para perto de 3 milhões de TEUs ao ano. Quando a gente fala de investimento e aumento de capacidade, a gente está diretamente falando em geração de emprego, né, Bruno? Tem também a geração de empregos. Hoje a Santos Brasil tem diversas vagas abertas, né, para completar o quadro ali e trazer mais eficiência à movimentação. E outras modalidades de emprego, podemos dizer assim. Nossos equipamentos novos que chegam aí até o final do ano, eles têm a operação remota, né? Então você traz ali a necessidade de uma qualificação diferenciada desses novos trabalhadores ou desses novos postos de trabalho para a operação no Tecon Santos. Tércio, a gente vai falar um pouquinho dessa nova forma de trabalho, não acabando com postos de emprego, mas gerando novos postos com mais qualificação. Mas antes,
Pegando o gancho da primeira resposta do Bruno, onde ele falou dos valores atualizados, da questão de fazer parte da prorrogação, o que deixa muito claro e evidencia o que a gente sempre fala, que é sobre a questão do planejamento e da segurança jurídica ofertada ao investidor. Isso conversa diretamente com o PDZ e conversa diretamente com a vocação do Porto de Santos, de fato ser o porto de referência na costa leste sul-americana, né? Então, a potenciação dos terminais não tem a ver apenas com o comércio internacional, com a demanda a longo curso. A partir do momento que você tem aumento de capacidade nos terminais, para avocar para Santos um aumento do transbordo, conversa com o tema que a gente sempre fala sobre o Porto de Santos assumir de fato o papel de hub na costa leste sul-americana e principalmente o hub do Plata, né? Então, esses aumentos de capacidade são mandatórios para que isso aconteça. E, paralelo a esses aumentos de capacidade, se faz cada vez mais urgente o investimento em infraestrutura, porque nada adianta os terminais cumprirem o seu papel com os investimentos previstos em contrato e não conseguirem, por exemplo, dar destino à sua carga de uma maneira em que eles sigam competitivos e sigam conseguindo entregar ao cliente, ao investidor, o resultado esperado. Sim, é importante dizer que uma coisa é a competitividade do terminal, outra coisa é a competitividade do cluster portuário. Você ter um canal aprofundado, que já é uma coisa que a gente vem discutindo bastante em outros programas, né? De fato você aprofundar para 17 metros o canal de navegação, melhorar a questão dos acessos nas duas perimetrais, nas duas margens, uma terceira descida, né, no sistema Anchieta Imigrantes, a própria melhoria da FIPS, né, toda a carteira de investimento da FIPS, né, que está aí para ser inaugurada, tudo isso conversa com as melhorias internas do terminal. Uma coisa é amarrar os investimentos e as obrigações de investimento dos terminais nos contratos de arrendamento, que é o caso da Santos Brasil. Mas também não adianta ela repotenciar o seu terminal para chegar a 3 milhões de TEUs ano, se o canal e o acesso terrestre não conversam com esses investimentos, né? Então, é importante dizer para o nosso espectador que o porto é uma fabriquinha. Sim. Então, eu tenho a porta de saída e a porta de entrada, seja qual for o sentido. E o acesso aquaviário, o acesso terrestre, tem que conversar com os investimentos de cada terminal. A gente vai falar sobre essa conversa entre acessos mais adiante no Porto Negócios, mas eu quero voltar à questão dos investimentos em ampliação do TECOM e, mais especificamente, com relação à compra de equipamentos que lançou mão de uma tecnologia de regeneração de energia. Bruno, como é que funciona? Acho que tem dois pontos nos novos equipamentos, né, que nós vamos adquirir. Primeiro, são elétricos, então a gente já começou a substituição dos equipamentos a diesel por equipamentos elétricos. Então, os primeiros 8 equipamentos de pátio já elétricos e com operação remota chegam esse ano, né? E a questão da regeneração é fazer com que no movimento natural ali, por exemplo, de descida do container, né, que eu não preciso de energia do motor para fazer a movimentação, essa energia potencial, né? Então, o movimento do container ele regenera energia e o equipamento usa essa energia para o próximo movimento, né? Então, alguns carros, né, hoje em dia tem isso, a modalidade híbrida dos veículos, né, freando ou numa descida ele vai gerando energia, e os equipamentos também têm um módulo de regeneração de energia, então reduzindo aí a necessidade de energia externa, né, e usando aí, dando eficiência energética. Então, ao ir para o equipamento elétrico, né, você começa a ter essa capacidade de regenerar energia e aumentar a eficiência do terminal. O quanto, Técio, o investimento em tecnologia ambientalmente responsável ou tecnologia sustentável deve ser foco dos terminais? Bom, isso conversa diretamente com as políticas de ESG das empresas. Eu brinco que o ESG entrou na moda, mas mais importante do que mudar a chave simplesmente para estar na moda, é mudar a chave com critério. Sem dúvida. Né?
Então, você investir em equipamentos localizados com elétricos, né? E com a ideia de você recuperar a energia potencial, que é a energia da altura do container, em energia armazenada, você tem uma forma de você economizar energia que paga esse investimento, né? A gente já falou em outros programas, essa corrida do carro elétrico, a gente tem algumas ressalvas, né? Acho que o Brasil está queimando uma etapa, podendo investir na solução híbrida, principalmente porque a gente é um país rico em biocombustíveis. Mas quando a gente fala em emissão local, é salutar que seja uma solução 100% elétrica. Primeiro porque a nossa matriz elétrica, sem dúvida, ela é predominantemente limpa, né? 90% da energia elétrica brasileira é de origem renovável. Segundo, que é uma emissão local, né? Então faz sentido você tirar o ambiente de emissão de dentro do terminal e você reduzir de fato as emissões, porque tem as pessoas convivendo ali dentro do terminal. E quando a gente faz de terminal para terminal, a gente acaba tendo um cenário 100% sustentável dentro das suas operações. Sim. Ainda mais se você for buscar a bacia de emissão em que Santos está inserida, né, que é a bacia da Baixada, Cubatão fez uma redução drástica nas emissões, né, muito em função do papel da CETESB, né, nas renovações das licenças ambientais, mudança do perfil das empresas com relação à emissão. Faz sentido o Porto embarcar nessa onda de também ter as suas reduções de emissões locais. Você acredita, por exemplo, que as EPS que estão sendo estudadas e que estão sendo projetadas, elas também venham com essa pegada de tecnologia sustentável? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas porque a gente fala muito do hidrogênio verde, né, ou da amônia, enfim. Você produzir isso no Brasil e exportar essa energia custa muito caro, porque você manter o hidrogênio e a amônia refrigerado, você gasta energia para manter ele refrigerado. A gente aproveitar essa abundância de energia renovável que o país tem e criar indústrias de baixo carbono, indústrias que produzem soluções para exportação de baixo carbono, é uma forma de você ter um footprint, né? A sustentabilidade da economia brasileira sendo exportada para a Europa e para os Estados Unidos. Agregando valor. Exato. E mais, esse valor produto, real, né? E esse produto que está sendo consumido em um país que é carbono intensivo, né, que emite, é uma forma de você contribuir para essas economias em outros países, de reduzir a sua pegada de carbono, consumindo produtos de baixo carbono, mesmo que seja produzido no Brasil. Bruno, pode completar. Gostaria só de completar, pensando na emissão local do Porto de Santos, um dos investimentos que nós já protocolamos na autoridade portuária para a modernização do nosso plano é a inclusão no plano de investimento do Shore Power, que é o quê? São tomadas instaladas no cais para que os navios atracados, durante a movimentação dos contêineres, quando eles estão atracados, eles deixem de emitir, eles desligam os motores a diesel e passam a estar plugados. Eles passam a estar plugados na eletricidade, né? E reduzindo drasticamente a emissão no meio ambiente, na Baixada como um todo. Então, esse é um pacote bem alto de investimento. Nós, então, protocolamos na autoridade portuária, pedindo a troca, né, de alguns itens do nosso plano de investimento para já incluir no obrigatório o Shore Power. Então, todos os berços do TECOM estariam capacitados para receber navios e plugá-los na energia elétrica, reduzindo a emissão. Isso é super interessante, porque o setor aeroportuário já entrou nessa. Então, os aviões, antigamente, eles estavam parados para receber combustível, a tripulação. Para manter o ar-condicionado do avião acionado, ele mantinha as turbinas em funcionamento. Queimava combustível. Hoje, praticamente todo o ar-condicionado ele vem da rede do aeroporto, e a energia que é necessária para manter o avião em funcionamento, ela é toda plugada no aeroporto. E quando a gente pensa nesse precedente da Santos Brasil, a gente está imaginando que os navios já virão com essa tecnologia. Como é que você enxerga esse mercado, Muito longe. Eu fiz uma visita à MSC Cruzeiros essa semana e ela
tem um navio, que foram 2 navios novos agora, que entraram na frota da MSC, que tem a necessidade de plugar... Da eletrificação. Da eletrificação. Esse navio só vai vir para o Brasil quando o porto estiver preparado para essa tecnologia. Então, a Santos Brasil dando um primeiro passo nessa tecnologia, vai ser um efeito cascata para os outros terminais. E aí é muito importante que as novas modelagens de arrendamento... Levem isso em consideração. Que a InfraSA está desenvolvendo, já prevê, tem a previsão da instalação desse tipo de tecnologia. Então, até porque, se o Brasil não se conectar a essas práticas de sustentabilidade, e aí eu digo não só fornecimento de energia elétrica no cais, mas eu digo fornecimento de LNG também para navios, né? Esse mesmo navio que a MSC colocou na frota, também é um navio movido a LNG. Esse navio só vai vir para o Brasil se nós tivermos esses pontos de abastecimento de gás natural para os navios. O quanto a gente precisa evoluir para chegar nesse cenário, Décio? Pensar fora da caixinha, ser mais audacioso nas modelagens dos arrendamentos, eu acho que é o primeiro passo. A ANTAC está preparada para isso? Eu acho que sim. O grande lance é os técnicos que modelam os terminais e as próprias autoridades portuárias provocarem e não deixarem passar mais um edital sem esses detalhes. Vai custar, mas é importante que os novos arrendamentos já venham com isso como padrão, né? Como exigência padrão. Até para que a conversa sobre os pilares do ESG sejam de fato, não apenas na teoria, mas também na prática, quando a gente fala de um porto, um terminal, movimentações portuárias mais sustentáveis. E é uma forma do governo incentivar, porque se o governo modela com essas soluções eco-friendly, né? Sim. A modelagem do arrendamento está financiando essa mudança de equipamento, essa mudança para equipamentos mais sustentáveis, para soluções mais sustentáveis. Então, não é que tem que ser um investimento proativo da empresa, mas está no arrendamento, está pago pelo arrendamento. Tem que vir também de cima, né? A gente chama isso de contratações públicas sustentáveis. Exatamente. Então, é o governo influenciando o mercado na mudança de... E veja... Na mudança de postura e na mudança de cultura. E quanto mais equipamentos estiverem disponíveis no mercado, você cria uma indústria. Exatamente. Por trás disso. Você move um segmento que acaba movimentando a economia. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios recebe o diretor de desenvolvimento de projetos da Santos Brasil, Bruno Estupello, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bruno, antes da gente entrar nas perspectivas de aumento de capacidade, movimentação de contêineres da Santos Brasil, eu não queria deixar de falar do que você muito bem colocou, que é a questão desses investimentos que vão ser feitos, vão permitir que os equipamentos sejam operados remotamente, o que vai abrir uma nova frente de trabalho. De que profissional nós estamos falando? Então, estamos falando de profissionais que estejam ali qualificados para trabalhar com tecnologia, né? Então, assim, hoje nós já temos algumas operações que são remotas. Então, nossa operação de gate hoje ela é 100% realizada de dentro do escritório, dentro do centro de controle. Nós temos ali uma pessoa que faz essa operação de gate, né? Analisa tudo o que está acontecendo nos 10 gates, né? Então, assim, vai ter que estar treinado e preparado para trabalhar com tecnologia. Mas uma coisa que nós estamos fazendo é treinando, né, os nossos operadores hoje de RTG, para que eles venham a trabalhar e se qualificar para fazer essa operação remota também. Então, é aquela mudança natural que vem acontecendo no trabalho com a digitalização e já há muito tempo, né? Nós temos aí diversos exemplos. Sim. E aí o setor portuário é mais um que vai passar por essa transformação também. Mas a nossa meta é não reduzir
postos de trabalho. Qualificar e abrir mais postos. E para as pessoas que não forem ocupadas naquela posição específica, utilizarem outras atividades dentro do terminal. É aquilo que a gente sempre fala, né, Técio? Não é acabar com postos de trabalho, mas criar outros que dão uma melhor remuneração e até um aumento de qualidade de vida para aquele colaborador. Sim. Quando a gente fala em operação remota, só para o nosso espectador entender, é como se um operador conseguisse operar 2 a 3 equipamentos simultaneamente. Então, você exerce a intervenção do trabalhador, por exemplo, na clipagem no pique de um container, e depois que ele pegou o container, ele faz um movimento automático até o ponto de destino. A vantagem disso é que você deixa a máquina fazer o que ela tem de melhor e você foca o trabalhador justamente no crux da operação. Quando você aumenta a capacidade do terminal, e para aumentar a capacidade significa mais equipamentos, quando o Bruno coloca a meta não é reduzir o número de trabalhadores, aumentando o número de equipamentos, mantendo o número de trabalhadores, você performa mais no terminal. Sim. Né? Você tem uma diminuição de avaria. Então, não é só fazer mais rápido sem avaria. Com mais segurança E assim por diante. Então, é um conjunto de fatores que garante essa modernização da operação portuária. Né? E é natural que isso aconteça. Aconteceu em várias atividades econômicas industriais e não é no porto que vai ser diferente. E a segurança do trabalhador. Sem dúvida. Porque ele não está mais operando no pátio. Ele está operando dentro de um escritório, dentro do centro de controle, ambiente controlado, ar-condicionado e etc. Fazendo a mesma operação que ele fazia lá, só que sem estar no ambiente de movimentação de carga pesada. Exposto a risco, né? Exatamente. E mais, né? A gente comentou isso em outros programas. Eu tive a oportunidade de conhecer a operação da PSA em Singapura e a estivadora que estava controlando um STS, grávida de 8 meses. Né? Ou seja, uma mulher saudável, em capacidade produtiva, operando um STS dentro de uma sala. Grávida de 8 meses, sem colocar a vida dela nem a vida do filho em risco. Exato. E para mostrar que, na verdade, a modernização ela é inclusiva. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso que a gente está falando aqui de investimentos no Brasil já acontece em outros terminais mundo afora há muito tempo. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro terminal totalmente automatizado da Eurogate, isso foi em, acho que 2014, né? Já faz quase 10 anos. Né? Então, essa é uma agenda de modernização que o Brasil vai enfrentar. Que não tem volta. Que não tem volta. Ainda dentro da modernização, Bruno, um novo sistema operacional entrou em funcionamento esse ano no Tecon Santos. Um que já vem sendo utilizado no Vila do Conde, né, no Pará. Como é que funciona esse sistema e o que ele representa do ponto de vista de ganho de eficiência? É o chamado TOS, né, que é o conhecido como Sistema Operacional do Terminal. Ele faz a integração de todas as operações que acontecem no terminal. Então, desde a recepção do container, desde a entrada do container no gate até a movimentação do navio, esse sistema permite o mapeamento e o controle das operações. O novo sistema que entrou, ele é mais moderno, ele permite a automação. Então, ele permite que esses novos equipamentos que vão chegar com módulos de automatização sejam integrados a ele. Então, aumenta a eficiência porque você consegue programar dentro do sistema todos os movimentos, saber exatamente onde o container está colocado dentro das pilhas, porque cada container vai em um navio numa posição específica. Então, o sistema ele vem também com um módulo de machine learning que é possível você implementar no sistema, e aí o sistema ele vem aprendendo com a operação, trazendo aí mais eficiência, menores números de operações necessárias para cada container ser movimentado, com resultado em eficiência de operação. O quanto isso contribui para entrega porta a porta, para a logística integrada, que é um dos pilares da Santos Brasil?
A Santos Brasil ela tem feito esse tipo de investimento em todos os seus ativos, né? Então a Santos Brasil ela tem terminais portuários, e aqui nós estamos focando bastante no Tecon Santos, mas nós temos também outros ativos, inclusive aqui em Santos, né, na Baixada, Santos e Guarujá, que são nossos CLIAs e a operação logística, né, de fazer de transporte, fazendo essa ligação porta a porta. Quando você tem todas as movimentações no sistema, todas as movimentações mapeadas, você consegue fazer essa integração e aí dentro do sistema adquirido também na logística, no investimento lá, traçar as suas melhores rotas de movimentação, ter, por exemplo, nós temos todos os caminhões da logística com IoT, com telemetria. Então a gente consegue ver qual o melhor uso daquele equipamento para aquela rota. Então você vai integrando esses sistemas, né, mesmo que sejam investimentos que são feitos no ativo A, no ativo B, mas com sistemas modernos que é possível fazer a integração, você entrega uma logística mais eficiente, menores custos e mais agilidade para a carga. Maior competitividade no final da cadeia. Fazer mais com menos. E a tecnologia, nesse sentido, é ferramenta indispensável. Eu acho que hoje, Nathalie, não dá para dizer que qualquer modelo de negócio, em qualquer atividade econômica, você desassociar a tecnologia de uma boa performance, de liderança de mercado, não tem como não ter isso como standard, né? Como padrão de mercado. Então, e principalmente a atividade portuária mostrou que tecnologia e logística se conversam, intimamente, inclusive. Então, eu não vejo quem quiser continuar no mercado de forma competitiva tem que abraçar inovação, tecnologia, enfim, romper com os padrões antigos. Cada vez mais pensamentos mais fora da caixinha e soluções mais disruptivas. Exatamente. Bruno, a Santos Brasil já responde a 18% do mercado de contêineres. Para esse ano, qual é a expectativa? A expectativa do mercado de contêineres, né, no país é uma redução de movimentação frente ao ano passado, né? Então, perto de 5% pensando no Brasil como um todo. Quando a gente traz para o mercado de Santos uma expectativa de redução 2% a 3% para o mercado de Santos. Por quê? O mercado ele está se acomodando. Eu acho que essa é uma ótima palavra, Nathalie. Ele está se acomodando. Nos anos passados, nós tivemos aí questão de pandemia, questão de guerra e etc. Então, a indústria ela se estocou muito. Então, teve muita demanda, porque ninguém sabia como que a logística ia funcionar em decorrência desses fatores. Então, as indústrias estavam muito estocadas. E agora tem um movimento de desestocagem para voltar a níveis de estoque usual. Então, teve uma redução aí na expectativa de movimentação. Não são números percentualmente muito altos, mas assim, uma redução frente ao que aconteceu o ano passado, né? Então, a Santos Brasil continua investindo, né, continua ampliando a sua capacidade. Nós tivemos recentemente a atracação junto com o TEV de 5 navios ao mesmo tempo, então 4 navios de container e uma operação de veículos, assim, mostrando que a gente tem ali capacidade disponível para atender essas variações de mercado e continuar buscando aí aumento de participação no share da movimentação total do Brasil. Teve um artigo do Notebon, que acho que ele publicou faz um mês mais ou menos, sobre o comportamento dos terminais de container na Europa. E teve esse movimento muito semelhante. Então, houve um decréscimo no ranking dos 5 principais portos, todos tiveram uma queda de operação. Parte disso pode-se falar sobre a situação econômica mundial. Sim. Né? Enquanto a guerra da Rússia, que era para ser um conflito mais curto e está se estendendo sem previsão de final, né, pode impactar ainda mais esse cenário. Sim, mas tem outros efeitos também. Pós-pandemia, durante a pandemia, as pessoas consumiram muito, né? Usaram muito os aplicativos de compra por internet. Não é à toa que a gente teve uma crise de semicondutores. Sim. Que abalou o mundo, né? Montadoras pararam porque todos os semicondutores foram para periféricos, foram para outros equipamentos. Com a retomada da vida normal, né? Do novo normal, as pessoas
centraram as suas economias em serviços, né? Então, houve uma redução de fato do consumo mundial nesses anos pós-pandemia. Há uma expectativa de regularização, existe de fato, até você ter uma nova retomada de crescimento econômico. Agora, mais importante do que tudo isso é entender como funciona a economia global. Sim. Né? Então, a despeito disso, eu ainda acho que o aumento de capacidade nos terminais em Santos, avocando de fato o papel de hub, eles andam juntos, né? E andam junto com o aprofundamento do canal. Então, e isso não significa redução de movimentação de contêiner em outros terminais, né? O Leandro Barreto veio aqui faz 2 semanas, a movimentação no Tecon Salvador, a movimentação no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, continuam no mesmo nível de operação, só que você tem uma mudança no tipo de transporte, né? Ao invés de ser um transporte de longo curso, você transforma isso num transporte de cabotagem, transbordo nos principais terminais. Óbvio que ainda existe, não querendo especular, os armadores vão escolher os seus hubs naturais, né? Então, tem armador que vai querer operar com dois hubs, 2 gateways, mas dependendo da operação, um hub para o Plata. Sim. Né? Então, por exemplo, Itapuá tende a ser um hub para a Maersk do Plata. Né? Na Portonave, centra-se a operação da MSC. Santos, todos os navios vão encostar aqui. Exato. Então, assim, por mais que alguns armadores tenham terminais como Chaves em outros portos que vão competir entre eles, né? Então, não dá para dizer que Santos não esteja na mesma faixa de competição, na mesma zona de competição do que Itapuá, Navegantes, TCP, né, em Paranaguá. Os 3 terminais em Santos disputam diretamente com esses outros terminais, né? No final, qual é o serviço de linha que cada terminal tem. Mais eficiente. E a sua interlândia de trabalho, né? Por exemplo, eu tenho colegas que preferem operar em Itapuá porque não tem tanta burocracia junto à Receita, né? Então, existe um cruzamento de mercados, e aí é importante chamar a atenção do agente de cargas, né? O agente de cargas talvez seja o grande ponderador desse mercado, porque ele praticamente trabalha com todos os armadores, sim, né? Com todos os portos. Então, ele é justamente aquele equilibrador de preços e, principalmente, tempo, né? Porque tem cliente que não está tão preocupado com o preço, mas está preocupado que o contêiner dele vai chegar em 15 dias na Ásia. Até porque isso acaba repercutindo em efeito cascata. Exato. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos essa última etapa com Angelino Caputo e o Momento Abitra. Momento Abitra. Olá, pessoal. Quem está acompanhando os nossos Momentos Abitra aqui no programa Porto e Negócios já deve estar bem por dentro do que é um hackathon, qual a sua dinâmica e o seu objetivo. E também por que razão todos os anos a Abitra realiza essa maratona que ficou conhecida no calendário do setor portuário com o nome de Porto Hack Santos. Então, nesse nosso Momento Abitra de hoje, vou falar sobre a grande motivação para se realizar um hackathon, ou seja, o desafio. Sem um desafio a ser encarado, se não houver um problema a ser solucionado, o hackathon não existe. Isso porque o hackathon é justamente uma jornada tecnológica que tem por meta reunir a comunidade de inovação para apresentar soluções que chamamos de disruptivas, ou seja, soluções fora da caixa, para determinada questão que na linguagem da comunidade tecnológica é conhecida como dor e que impacta a rotina do setor que realiza esse evento. Até o início da maratona, o desafio ou os desafios são mantidos em sigilo pelos organizadores, para garantir as mesmas condições de competição entre os times. Assim, iniciada a maratona, um ou mais ou vários desafios são anunciados
E as equipes multidisciplinares têm a chance de escolher um deles e apresentar uma solução dentro das próximas 30 horas. É uma baita pressão, mas encarada com inspiração, criatividade e muito trabalho em equipe. Sem dar spoiler, podemos adiantar que neste Porto Hack 2023, marcado para os dias 9 e 10 de dezembro no Campus, os desafios que serão lançados aos maratonistas têm a ver com a melhoria da comunicação do porto com a cidade e com o aprimoramento da interconectividade dentro do porto. Para resolver esses desafios, os jovens competidores com idades entre 18 e 22 anos, selecionados do programa de reciclagem do Campus, estão sendo formados no que existe de mais ousado hoje na área de tecnologia, a inteligência artificial. Além disso, eles contarão com a mentoria de profissionais das áreas de TI, institucional, marketing e comunicação das empresas associadas da Arbitrar durante toda a maratona. E no domingo, dia 10 de dezembro, a partir das 17 horas, no Campus, cada equipe apresentará a sua solução para um corpo de jurados. As apresentações são abertas ao público. Vocês todos estão convidados. Até lá! Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e a gente volta com os nossos convidados. Hoje a gente recebe Bruno Estupello, diretor de desenvolvimento de projetos da Santos Brasil, e também o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bruno, no ano passado, a Santos Brasil recebeu os navios de dimensões 3, 4, 7, que são os Post Panamax, mais de um, inclusive. Quais foram os desafios que precisaram ser superados para que essas embarcações pudessem chegar com segurança ao berço? E como que a Santos Brasil está se preparando ou já está preparada para os 366 também da ordem dos Post Panamax? Os desafios, Nathalie, eles foram muito mais desafios no acesso do que, de fato, no berço, né? Hoje nós temos ali 1.200 metros de cais linear, então já estamos preparados para receber até 3 navios de 366 metros. Mas o trabalho que foi feito no acesso dessas embarcações, e aí a autoridade portuária, capitania, praticagem, então foi um trabalho que foi feito em conjunto, porque foi a primeira entrada de um navio desse tamanho, então todos os cuidados foram tomados ali para que a operação ocorresse da melhor forma possível. Né? Então, de fato, você comparar com outras operações de outros navios que já costumeiramente atracam em Santos, foi uma operação um pouco mais lenta, né? Com alguns rebocadores a mais, mas para a operação da Santos Brasil aconteceu semelhantemente ao que acontece nas outras chegadas e saídas de navio. Exatamente. Então, assim, operacionalmente, a Santos Brasil está preparada para os grandes navios. Nós já temos 2 portainers que capazes de movimentar todas as posições de um navio 366. Chegam mais 2 agora no final do ano e temos mais 2 que serão encomendados aí o ano que vem. Então, ficam 6 portainers de grande capacidade para fazer a movimentação desses grandes navios. Técio, o porto já está habilitado para receber os 366, mas não totalmente carregados. O Estupello muito bem colocou a questão da dificuldade dos acessos, né? E a gente vem discutindo a questão da necessidade da concessão, talvez pura, do canal, né? Seguindo a modelagem de Paranaguá, que já está aí para ser aberta. Sem o aprofundamento e sem a dragagem de manutenção, a gente não tem 366 totalmente carregado no Porto de Santos. Sem hipótese alguma. É fundamental o aprofundamento do canal, não só para que esses navios, de fato, acessem com toda a capacidade, mas que ele acesse com toda a capacidade numa janela de atracação digna. Porque não adianta esse navio perder uma janela de atracação e ficar 12 horas parado no berço, né? E aí é respeito ao armador, porque se o porto não consegue oferecer essa infraestrutura mínima, esse navio não vai tocar a costa sul-americana. Nós não estamos falando só de Santos, né? Nós estamos falando do comércio
do Brasil e do Plata. É importante ressaltar que a classe de navio que frequentava o porto, a costa brasileira, essa classe de navio está saindo do mercado. Então, hoje, o navio tipo que faz o comércio entre Ocidente e Oriente é o 400 metros. Esse 400 metros está entrando nesse mercado, empurrando os 366 para os mercados secundários. A janela da oportunidade é agora. Então, não tem que se discutir qual é o modelo que vai ser da dragagem do Canal de Santos. Já está concebido. O Brasil concede ativo de infraestrutura há mais de 20 anos. Então, não precisa reinventar a roda. Paranaguá está aí. É muito simples. É aquela regra que eu sempre falo nos nossos programas. Investimento, custeio, receita. Né? Parte da receita do canal, da tabela 1, vai para financiar essa concessão. Parte do recurso fica na autoridade portuária. Então, para reinvestimento. Para reinvestimento e para outras atividades, né? Os custos indiretos da autoridade portuária. É importante o nosso espectador saber que todas as tarifas portuárias, existe aquilo que remunera o custo direto do serviço. Então, no caso da tabela 1, ela remunera diretamente a dragagem, o balizamento, os serviços de controle marítimo, né? Que é o VTS, os serviços de resposta a vazamento de óleo, os controles ambientais, os programas ambientais. Tudo isso são os custos diretos da tabela 1. Mas você tem a folha de pagamento da autoridade portuária, os impostos da autoridade portuária, enfim, existe o custo indireto que também está nessa tarifa. Então, Paranaguá vai abrir agora a consulta pública, no nosso entendimento, o ponto de partida, o parâmetro para as demais construções de canais do resto do país. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu não poderia deixar de perguntar, Tércio, e aí eu deixo o Bruno à vontade para fazer as suas considerações. A gente sabe que, mundo afora, no segmento de contêineres, a verticalização já é uma realidade. No Brasil, esse assunto, ele já é tratado com mais maturidade? Bom, a verticalização no mercado de container, ela virou uma celeuma no CAD, né? Mas é importante dizer que a verticalização ela é um fato mundo afora em todas as cadeias logísticas. E é engraçado, quando a gente fala de verticalização, não é só do armador para o terminal. Sim. Né? A Amazon, a Alibaba, enfim, quem tem na mão o CPF do consumidor que tecla na compra, está vindo e adquirindo ativos no setor logístico. Sim. Né? Então você tem todos os movimentos, armadores, inclusive a CMA comprando aeronaves, né? A MSC adquirindo empresas de distribuição e logística. A Deep World acabou de abrir uma empresa de door-to-door. A Santos Brasil já vem fazendo isso há muito tempo. Né? Eu lembro que eu tive a visita que eu fiz a Santos Brasil, na época eu estava na autoridade portuária. A Santos Brasil talvez tenha sido o primeiro terminal de container a fazer do terminal o Clube do Vinho. Né? Obviamente, para um cliente. Né? Sim. Então você faz... E esse é um serviço de alto valor agregado, né? Porque você recebe um container de garrafas de vinho, você repaqueta, coloca a revista do Clube do Vinho e manda para o consumidor final. Porta a porta. Porta a porta. Então, todo mundo está disputando esse mercado. Sim. Agora, quem vai ganhar, a gente vai ver no longo prazo. Mas que as empresas como hoje você tem container Amazon nos portos do mundo afora. Então, a Amazon, e o Alibaba também, né? Eles entraram numa disputa com os carriers e, na verdade, o carrier foi para esse mercado para se defender. Porque hoje, quando a gente olha para o mercado nacional, os caminhoneiros estão na mão das transportadoras e das duas pontas. E virou commodity. Então, se espreme o preço do caminhoneiro. E o medo era justamente se espremer o preço dos carriers. Agora, a gente fala isso no mercado container, mas no suco laranja, na celulose, já existe... Precisa ser tratado com mais naturalidade esse debate, né? Sim, eu acho que a gente está caminhando para isso. Os terminais bandeira branca, como a Santos Brasil, eles têm papéis fundamentais no mundo afora. Né? Nós temos aí o exemplo da Hudson, tem o exemplo da Deep World,
Hoje, um dos principais hubs de conexão entre as Américas é da Deep World, em Caucedo, na República Dominicana, né? Aliás, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não operar os 366, né, os pós-Panamax, é capaz que Caucedo seja o hub da costa leste sul-americana, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar isso acontecer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Bruno, eu queria te agradecer muito pela presença aqui, te desejar sucesso frente a esse novo desafio. Competência você tem de sobra. Tenho certeza que você chegar ao time da Santos Brasil agregou muito a eles e vai agregar também muito à sua carreira, porque é uma empresa muito séria, com valores muito pautados na eficiência, na competitividade, mas sobretudo no respeito ao ser humano e aos pilares, né, que hoje são tão fundamentais e mandatários no mercado, que são os pilares do ESG. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Tércio, mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês e estou disponível para as pautas que julgarem pertinentes. Tércio, obrigada mais uma vez pela parceria, pela dupla e por me permitir aprender um pouquinho mais. Obrigado, Nathalie. Agradeço ao Bruno ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador. O Porto Negócios desta noite termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil.